Boa tarde, então, pessoal. Tá gravando agora. Essa aqui é uma parte da solução dessa última tarefa, mas antes, né, eu acho que seria bom a gente talvez falar um pouco da regressão logística, né? Deixa eu abrir aqui. Alguém, alguém tem alguma dúvida sobre a regressão logística, pessoal? Se quiserem falar ou mandar no chat. A regressão logística, né, é muito parecida com a regressão linear, né? É um modelo linear também, quase todo linear. E só no finalzinho a gente usa, né, aquela função sigmoide para transformar a saída da função linear em um número entre 0 e 1. Então, ó, o que a gente tem, né, o que muda principalmente na regressão logística é que a gente quer tratar um problema não de regressão, né, mas um problema de classificação binária, né? Então, o nosso y, a variável que a gente quer aprender, né, quer predizer, ela é uma, uma variável binária, né, que vale 0 ou 1. Então, a gente continua usando, né, na hipótese, aquela funçãozinha linear idêntica à regressão linear, certo? Ó, o modelinho linear idêntico à regressão linear. Só que isso aqui não vai ser a saída do nosso modelo, né? Porque isso aqui, a saída dessa função é um número real, certo? Então, o que a gente usa é a função sigmoide, né? Deixa eu abrir aqui só o desenho. Meio ruim aqui, né? Tá, vamos abrir aqui na Wikipedia mesmo. Aqui ficou melhor, né? Essa aqui é a função sigmoide, ó. Ela recebe um valor real como entrada e mapeia qualquer valor dentre os reais nesse intervalo, ó, entre 0 e 1, certo? Então, se você der para ela o valor 0, ela vai te retornar meio, né? E à medida que você vai crescendo o valor de entrada dessa função, o valor da saída vai subindo, só que ele converge para 1. E é rapidamente, ó, ele converge para 1. Você vê que 4, ele já está aqui em 0, provavelmente 0,9 e alguma coisa, quase 1. Ó. Em 6, ele já está praticamente 1. Na realidade, essa função nunca vale 1, tá? Ela só vale 1 no limite, né? No limite do valor de entrada. No infinito, ela vai valer 1. Ela nunca chega a 1 exatamente. Mas ela rapidamente cresce, né, exponencialmente e chega muito rapidamente em 1. E, por outro lado, se você fornecer valores menores do que 0, ela rapidamente decresce para 0. Certo? Então, a ideia da sigmoide, existe toda uma fundamentação, uma motivação teórica por trás de utilizar a função sigmoide, tá? E quando a gente pensa na loss
né, usando aquele log e tal, ela é toda baseada tem toda uma justificativa teórica baseada em probabilidade, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui é modelando a probabilidade da variável y. Então, a saída dessa sigmoide, né, que é um valor entre 0 e 1, o que está dando para a gente é a probabilidade do y ser 1. Né? O y em si, né, num problema de classificação binária, sempre é 0 ou 1. Né? Não pode valer meio, não pode valer 0,8. Mas como a gente está fazendo um modelo de predição, o modelo não é perfeito. E a gente, então, modela isso como uma probabilidade. Então, o modelo vai te dar a probabilidade da variável y, né, ser 1. E a sigmoide, ela faz isso para a gente. Ela mapeia esse valor, né, da função linear aqui, que é exatamente igual à regressão linear, mapeia, né, em um intervalo entre 0 e 1. Então, a nossa hipótese vai ser a probabilidade, né, de, dado uma entrada, né, dada os atributos de um exemplo, qual a probabilidade desse cara pertencer à classe 1. Né? E aí, quanto mais próximo de 0 essa probabilidade, né, é mais provável que o modelo tem mais confiança de que ele seja da classe 0, né, e quanto mais próximo da classe 1, mais confiança ele tem que ele pertence à classe 1. Como a gente sabe, né, em geral, que como é um problema de classificação binária, a gente sabe que para qualquer exemplo, a classe é 0 ou 1, certo? Então, por exemplo, spam, né? Você quer fazer um classificador de spam. Dado o texto ali do e-mail, ou é spam ou não é spam. Não tem um meio termo, em princípio, né? Na modelagem de classificação binária, a ideia é essa. Então, o que a gente faz em geral, né, a gente precisa dessa classificação. Apesar de a gente modelar, né, como uma probabilidade, a gente precisa dizer o que a gente acha. A gente acha que é 1 ou 0. E aí, em geral, a gente usa um limiar, que pode até ser calibrado, mas por padrão o limiar é meio. Então, se a saída do modelo, né, da hipótese aqui, for maior do que meio, a gente supõe que o classificador, a gente supõe que o exemplo é da classe 1, e se for menor do que meio, a gente supõe que é da classe 0. Né? Se a gente precisar dessa predição binária mesmo. Mas o modelo em si, ele não aprende a predizer 0 ou 1. Ele prediz um número real entre 0 e 1. Certo? Então, a regressão logística se parece com a regressão linear, mas usa uma função linear também, mas coloca essa funçãozinha sigmoide para fazer esse mapeamento, né, dos números reais nesse intervalo entre 0 e 1. Certo? E aí a gente tem a função de erro, né? Que aí é um pouco diferente também, né? A gente tinha na regressão linear aquele erro quadrático, né? Que é um erro, que é uma função convexa e derivável, né? A gente consegue calcular a derivada dela em qualquer ponto. Se a gente usar essa função de erro com a hipótese da regressão logística, né, essa função não vai ser convexa. E aí a gente vai ter problemas para utilizar a descida de gradiente. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar perguntas aí, tá? Então, que a gente substitui essa função de erro por um erro diferente que eu estou chamando de custo aqui. Né? E aí, essa função de erro, ela é derivada a partir de uma ideia de probabilidade mesmo, da entropia dessa variável de predição, né, em relação à variável correta. E aí, eu não vou entrar nos detalhes, né, na aula também eu não entro muito nesses detalhes, mas existe uma fundamentação teórica por trás dessa função de erro, tá? Mas a intuição é simples, ó. A gente tem que esse h de x é um número entre 0 e 1.
certo? Porque é a probabilidade desse cara ser da classe 1, ok? Então, se esse cara é da classe 1, né, porque a gente está falando aqui do conjunto de treinamento, né, a gente sabe qual é a classe desse cara. Então, se ele é da classe 1, essa função de erro aqui, ó, que é o menos log, vai ter essa cara aqui, ó. Ou seja, quanto mais próximo de zero for o h de x, maior vai ser o erro. Certo? Aqui está o h de x, né, a hipótese, né, que é a probabilidade do y ser 1, e aqui é o erro. E à medida que você vai chegando próximo de 1, o erro vai diminuindo. Até quase zero, se você chegar próximo de zero. Certo? Agora, se a classe do exemplo é zero, o meu erro é um pouco diferente. É o contrário, porque o correto é o zero. Então, o meu erro vira, né, menos o log de 1 menos a hipótese. Certo? E o que eu estou fazendo é fazer um flip aqui nesse gráfico, né, nessa função. Quando ele estiver próximo de zero, o h, o meu erro vai ser próximo de zero. E quando esse h for aumentando, o meu erro vai aumentando exponencialmente. Aqui. Certo? E isso aqui é uma função convexa. E aí a gente consegue implementar a descida de gradiente. Nesse caso, né? E aí, a descida de gradiente, se a gente olhar aqui no pseudocódigo mais alto nível, é idêntica, né, à descida de gradiente da regressão linear. Só que o que muda é a hipótese, né? E o erro, né? O erro. A derivada do erro é idêntica, né? Na descida de gradiente você nem usa o erro explicitamente, né? A gente usa só para ver como que está a convergência, né? Mas a derivada do erro é idêntico à regressão linear, só que a hipótese, né, é diferente. Ok? E aí aqui né, eu tinha compartilhado com vocês a implementação. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode falar aí. Mudei um pouco a implementação do erro, né? Porque agora o erro em si não tem exatamente esses termos aqui, como era o caso da regressão linear. Né? A regressão linear, o erro era o somatório disso aqui ao quadrado, né? Então a gente usava o cálculo do gradiente para calcular o erro. Agora aqui o nosso erro é bem diferente, né? Muda bastante. Então eu tenho que me calcular o erro mesmo, que eu uso é só a predição. Eu guardo num vetorzinho para não ter que recalcular a hipótese para cada exemplo na hora de calcular o erro. O resto fica muito parecido. E se vocês observaram, né, eu coloquei aqui no final uma forma da gente visualizar, como no exemplo lá das notas, né? Eram 2 notas só. A gente consegue plotar essas notas aqui e aí a gente consegue representar a hipótese, ó, como uma reta que separa esses caras. Quem entendeu como que eu desenhei essa reta aqui? Ninguém? Olha, essa reta, né, a gente tem aqui aquele z, né, o z de x, que é como se fosse a regressão linear, né? Simplesmente multiplicar os parâmetros do modelo pelos x, né, e somar o θ zero aqui. E a sigmoide converte esse número z nesse intervalo entre 0 e 1. E
a sigmoide funciona assim, ó. Quando é meio, ela dá meio, na realidade, quando o z é zero. Quando essa funçãozinha é zero. Tá? E aí tudo que está acima de meio é porque a entrada foi positiva e tudo que fica abaixo de meio, né, negativo, abaixo de meio, desculpa, é porque a entrada é negativa, porque o z é negativo. Então, essa reta aqui, ó, é justamente os pontos, ela é definida pelos pontos onde o z dá zero. Certo? Então, sei lá, se isso aqui é positivo, eu não lembro agora quem que é positivo aqui, vamos supor que a bolinha é positiva. Então, todo mundo que está aqui acima dessa reta, significa que você pegar esse ponto, ó, esse ponto é o x1 e o x2, né, os dois atributos. Ó. Aqui eu estou representando um dataset com dois atributos, que é igual o caso do professor, que é as duas notas, né, do aluno. A nota em duas provas. Então, quem tiver desse lado, qualquer ponto, se eu plotar qualquer nota, qualquer par de notas, né, aqui nesse plano, se eu cair desse lado da reta, é porque o z, se você calcular o z, vai dar maior do que meio. E se você cair do lado de... o z vai dar positivo, maior do que zero. E se você cair desse lado de cada reta, é porque o z dá negativo. Certo? Então, essa reta é justamente os pontos onde o z dá zero. Onde o modelo, a probabilidade do modelo vai ser meio, que aí é algo que o modelo está totalmente confuso. Ele não sabe de que lado ele deveria colocar o ponto, né? Ele não tem um lado, né? Caiu em cima da reta dele. E foi assim que eu desenhei essa reta. E como que você desenha essa reta? Basta você pegar e calcular para qualquer x1 aqui, né? Para qualquer um pegar a nota da P1, né? Pega a nota da P1, qualquer valor que você der aqui, é só você pegar a fórmula da reta e fazer o cálculo, isolar o x2, né? Eu quero, dado um x1, eu quero que isso aqui dê zero. Né? Eu quero achar os pontos nessa reta. Então, eu vou pegar um x1 e ver aonde, nesse valor de x1, onde que ele cruza essa reta. Né? Se eu fizer uma reta perpendicular aqui, né? Qual é o valor do x2 em cima da reta para um determinado x1. Certo? Então, como que eu faço isso? Eu sei que a reta é quando o z dá zero. Então, eu coloco o zero aqui, e aí eu coloco o x1 aqui e isolo o x2. Certo? Então, é só passar o x1, aqui está zero, né? Então, eu passo o θ zero e o mais θ1 vezes x1 para o outro lado. Isso vai dar menos θ0 menos θ1 vezes x1. E do lado de cá vai ficar x2 vezes θ2. Aí eu pego o θ2 e passo para o outro lado dividindo. Então fica isso aqui, ó. O x2, dado um x1, o x2 é menos θ0 menos o θ1, esse aqui é o θ1, né, que é o vetor θ na posição 0, vezes o x1. Dividido pelo θ1, que é o θ2 na realidade, né? Segundo o θ. Então, com isso, ó, dado um x1, eu consigo calcular para aquele x1 qual é o x2 que está em cima da reta, para esse x1. Certo? Então, o que eu estou fazendo. E aí, o que eu faço, ó, eu coloco o x1 aqui, eu pego, dentre todas as notas da P1, eu pego o menor valor e o maior valor. Então, o menor valor, ó, é algo próximo de 3, que é essa nota aqui. E o maior valor, ó, é algo próximo de 8. Né? Se a gente for lá, tem que ser isso. Né? Ó, o menor valor aqui é 3, e o menor valor aqui, o maior valor aqui é 7,9. Eu estou pegando o menor e o maior valor dentre o primeiro atributo. Certo? Então, é 3 e 7,9, que é o x1 desse cara aqui. E aí eu estou calculando qual que é o x2 para cada um desses pontos. Né? Então, eu pego 3 e jogo nessa fórmula. 3 vezes θ menos θ0 dividido por θ1 vai dar, sei lá, aqui, 5, desculpa, 3 talvez aqui, né? Próximo de 3, algo próximo de 3, um pouco mais baixo que 3. E
Aqui eu estou pegando 7,9, jogando nessa fórmula e está me dando 15,8, sei lá, alguma coisa assim. Certo? É isso? É isso. E aí eu consigo plotar a minha hipótese. Certo? Surgiu uma dúvida aqui agora. Porque qual que é o racional aqui da... Aqui a gente está querendo decidir se o cara vai passar ou não, né? Então, assim, notas... Esses caras são os caras que reprovaram, né? E esses dois aqui são os caras que passaram. Ah, tá. Ele aprendeu uma hipótese bem ruim aqui. Ele aprendeu uma hipótese bem ruim aqui. Alguém tá notando aí? Porque o que eu gostaria de aprender aqui, ó, é o quê? A média, né? Eu queria aprender uma função que calculasse a média. E a minha média aqui eu não falo, né? Mas, ó, o cara, para ele passar, tem que ficar com a média 6, talvez. Ó, porque esse cara aqui, ó, 7, 8, 10, 11. Eu acho que tá usando como se fosse média 6 aqui, né? A média do cara tem que ser maior que 6 para ele passar, ó, porque esse cara aqui ficou próximo de 6 e não passou. 10 dá 11, né? 11,3 e ele não passou. Então, média quase 6, mas ele não passou. E aqui deu maior que 6, né? Então, o ideal seria eu achar uma hipótese que calculasse, achasse essa média, né? Todo mundo que tivesse com média 6, passaria. E do jeito que está aqui, essa hipótese está meio maluca. Mas assim, é porque tem poucos pontos, né? Porque aqui tem várias retas que dividem esses caras, né? Eu acho que a reta melhor, ó, seria algo aqui, né? Passando aqui, ó, no 6 e no 6. Ó. 6 e 6, ele passa. Seria algo assim, ó, a reta mais próxima da média. Mas aqui tem poucos pontos, essa reta aqui também funciona, né? Uma reta assim também funciona. Tem várias retas aí que funcionam. Bom, mas vou deixar até como exercício aí para vocês, ó. Pegue um ponto aqui, que essa hipótese vai errar. Ó. Tem gente que o cara pode tirar uma notona, ó. Se o cara tirar 10 e 5, ele vai falar que o cara foi reprovado. O cara tirar 14 e 6, ele vai falar que o cara foi reprovado. Mas né, você sempre tem que lembrar, o algoritmo não está errado, né? Aqui eu dei 5 pontos para ele, ele aprendeu uma hipótese ruim. Assim, ruim, né? Ruim para a realidade, porque a gente conhece a realidade. Certo? Tá bom, deixa eu fechar isso aqui. E aí agora, vamos lá para a normalização dos atributos. Podem me interromper aí, tá, pessoal? Então, né, para quem conseguiu assistir a aula, o que acontece com
a descida de gradiente, vou até abrir os slides lá. A descida de gradiente, ela funciona bem em muitos casos, mas a gente tem que ter alguns cuidados, porque tem alguns casos que ela funciona muito mal. Uma parte, o início dessa aula, a gente até já tinha visto, né, que é essa parte de calibração do alfa. E aí, a outra parte é a questão dessa da normalização, né, que está relacionado com a escala dos atributos, né? Se você tem atributos com escala muito diferentes, e aí, ó, a gente está usando essas curvas de nível, né, para representar a função de custo, e a gente está tentando realmente assim, desenhar, representar graficamente o J, né, a função de custo da minha regressão. Aí agora a gente vai voltar para a regressão linear um pouco, né? Representar graficamente a função J em si, tá? Não é essa função J em relação ao número de iterações. É a função J em relação aos seus parâmetros, que é os tetas, né? Então aí a gente vai considerar só dois tetas, teta 1 e teta 2, tá? Vamos deixar o teta 0 de fora. Então, suponho que ele é fixo. E aí a gente consegue, se a gente tem dois aqui, teta 0 e teta 1, né? Dois tetas. A gente consegue desenhar em 3D, né? Assim, fazer a gente plota em 3D, né? E faz uma representação aqui em 2D, né? A gente consegue visualizar, né? Daria até para girar essa função aqui. Aí uma forma mais simples é pegar essa parabólica aqui e fazer essas curvas de nível, né? Que são curvas, aí a gente plota em 2D aqui, ó. Todo mundo que está na mesma curva tem o mesmo valor nessa função, certo? E aí o pontinho aqui no meio é o valor mínimo. E todo mundo que está nessas curvas tem o mesmo valor. E à medida que você foge do centro, né, então aqui é o ponto mínimo, e à medida que você vai andando para fora do centro, você vai aumentando o valor do J. Né? Aqui ó, é teta 0, teta 1. Então eu posso, para qualquer valor de teta 0 ou teta 1, ó, eu ponho um ponto aqui, e aí pela distância desse ponto para o centro eu tenho uma noção do valor da função J. Tá? À medida que eu vou saindo do centro, eu estou aumentando ela. E todo mundo que está na mesma linha, aqui, ó, tem o mesmo valor de J. Todos os tetas 0 e teta 1 aqui tem o mesmo valor de J. E aí a gente consegue ver o efeito desse problema da escala dos atributos. Se eu pegar dois atributos, ó, por exemplo, né, para predição de preço de imóvel, né? A área da casa e o número de quartos são dois atributos que variam em uma escala muito diferente, né? Uma escala de várias ordens de magnitude a mais uma da outra, né? Então a área pode ser na casa de milhares, centenas, né, ou milhares. E quartos em geral não, né? Quartos é, sei lá, no máximo 5, 6, sei lá, uma mansão, né? Mas comumente são poucos, né? Então, o que que acontece se eu, considerando um dataset desse tipo, se eu plotar a função de custo, eu vou ficar com uma coisa assim, ó. Uma coisa muito achatada, uma parabólica muito achatada em uma das direções, ó. Aqui no caso, no teta 2, por exemplo, que é o teta em relação aos quartos, né? Vai ter eu tenho que mexer muito no teta 2 para ter um impacto maior no custo, porque o X2 varia pouco. Então, o teta 2, para compensar isso, você tem que variar ele muito para ter um impacto razoável no custo. Já o teta 1 é o contrário. O teta 1 é muito alto, tem valores muito altos, e aí você, com pouca variação no teta 1, você tem um impacto muito alto na função. Então, né, se você mexe só no teta 1, ó, você andando um pouquinho aqui, ó, você sai dessa primeira curva e vai para essa segunda. Para você ter o mesmo efeito no teta 2,
você tem que andar muito mais. Ó. Se você estiver aqui e puder mexer só no θ2, você tem que diminuir muito mais o θ2 para ter a mesma variação no J do que se eu andar no θ1, certo? Essa é a intuição por trás desse problema. E o efeito disso é que como o passo que a gente dá, né, o alfa, a gente usa um alfa fixo para todos os atributos na descida de gradiente, eu não consigo, né? Eu acabo andando pouco no θ2 e muito no θ1. Que é o θ1 tem um gradiente, em geral vai ter um gradiente mais inclinado. E aí, para eu chegar aqui no mínimo, ó, se eu saio de um ponto aqui, eu acabo dando esses passos sempre meio laterais. Ó. E eu vou fazendo esse zigue-zague e vai demorar muito para chegar no mínimo. E isso pode se tornar inviável na prática. Eu espero que no exercício que eu dei para vocês executarem a descida de gradiente naquele dataset de Boston, sem fazer a normalização de atributos, eu espero que vocês tenham notado que você não consegue chegar no ótimo. Você fica bem ruim. E aí você pode aumentar o número de iterações que você não chega. Porque o alfa que permite você convergir, que não faz você divergir, tem que ser muito pequeno por causa do θ1. Assim, você não pode dar passos muito grandes, porque você vai andar muito no θ1 e vai divergir. Não vai acertar nunca esse centro aqui em relação ao θ1. Você até vai, no θ2, você vai até ir andando assim e uma hora você chega aqui no centro, beleza. Só que como o θ1 você fica dando saltos grandes, vai ser difícil, você não vai acertar o centro, você vai pular o centro. E aí você vai passar, e aí você vai ficar subindo e descendo, e não chega. Isso é difícil você chegar. E aí o que a gente faz é normalizar esses atributos. A gente fazer uma transformação na escala desses atributos, uma transformação simples, para todo mundo ficar parecido, não ficar com tamanhos com escalas tão distintas. Tá? Não teria problema, provavelmente, se o número de quartos variasse entre 1 e 5 e um outro atributo variasse entre 1 e 10, 1 e 20. Às vezes até 1 e 100, talvez não teria problema. Mas 2.000, né, 1 e 5 e 10 e 2.000 é uma diferença muito grande. Né? Então, se você tem essas diferenças grandes, o que a gente faz é tentar diminuir isso. E aí existem duas técnicas principais. Que é o min-max scaling e o z-score. O min-max é o mais simples de implementar, até de entender, né? A normalização, né, nesse caso de atributos, é sempre feita por atributo, tá, pessoal? Então, se a gente olhar a matriz de exemplos, a gente sempre vai fazer a normalização por coluna. Cada coluna vai ser normalizada de forma independente. Então, você vai pegar, por exemplo, o tamanho da casa. A metragem da casa que varia entre 10 e 2.000. Então, você vai calcular a menor casa 10 metros quadrados. E a maior casa, 2.000 metros quadrados. E aí você vai varrer todos os atributos, tamanho da casa, né, todos os atributos no índice J, de todos os exemplos, e transformar ele, pegar o tamanho daquela casa, tirar o valor mínimo, que seria 20, e dividir pela diferença entre o mínimo e o máximo, que seria 2.000 menos 20. Se a gente pensar na menor casa possível, isso aqui vai ser o x-min, né? Então, x-min menos x-min vai dar 0. Então, a menor casa, o atributo dela vai virar 0. Certo? E a maior casa, se isso aqui for max, vai ficar x-max menos x-min, que é igual a x-max menos x-min aqui embaixo. Então, dois valores iguais dividindo vai dar 1. Então, você vai transformar todos os seus atributos
vão ficar no intervalo entre 0 e 1. E isso, e ainda garantindo que o menor atributo, né, o exemplo com o menor valor vai ficar valendo 0 para aquele atributo, e o exemplo com maior valor para aquele atributo vai ficar valendo 1. Certo? E aí, se você fizer isso para cada um dos atributos, de forma independente, né, para cada coluna, você vai calcular o min e o max e fazer essa conta. Se você fizer isso para todo mundo, no final, todos os seus atributos vão ficar entre 0 e 1 e não vão ter diferenças muito grandes entre, né, de escala entre eles. E isso não você vai conseguir resolver o problema normalmente, né? E aí a descida de gradiente vai funcionar muito melhor. O Z-score é uma outra forma, tá? Em que você calcula a média e o desvio padrão para cada atributo, para cada coluna. E aí você pega cada atributo e faz isso, pega o novo valor do atributo vai ser o valor antigo menos a média daquele atributo dividido pelo desvio padrão daquele atributo. E o que acontece nesse caso é que a média, depois do atributo normalizado, a média dele vai ser 0 e o desvio padrão vai ser 1. Então você não tem uma garantia de um intervalo limitado, como é o caso do min score, mas você tem a garantia da média e do desvio padrão ficarem constantes, normalizados. Na realidade, né, normalização é uma tradução de estandardização, né? Então, em português, normalização seria fazer o Z-score. Tá? O min-max não seria uma normalização. Falando de uma forma bem estrita. Mas a gente usa, né, o termo mais usado é a normalização mesmo. Tá? E aí, aqui no exemplo, eu tentei mostrar isso, né? Eu peguei, plotei, ó, aqui eu carreguei o Boston, né? E plotei a média dos atributos. Olha como varia, ó. Tem uns atributos aqui, ó, que a média é pequenininha, ó. Coisa assim, menor do que 10. Isso aqui talvez seja número de quartos mesmo. Aí vamos pegar o sklearn, ele explica o que tem cada atributo aqui. Boston. Acho que aqui no user guide fala aqui. Eu não sei se está na ordem, mas de certo tá, né? Então, o primeiro atributo é um índice de crime. Tá bom, não sei o que é isso, né? É meio difícil a gente interpretar isso aqui. O RM, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o número de quartos. É isso? O 5 aqui é o número de quartos, ó, que é pequenininho, né? Bom, mas o fato tem vários atributos pequenininhos. Aí tem um aqui, já que a média é 80, 90, não sei. Aí outros bem pequenininhos. E aí tem dois muito grandes, ó. E deve ter a ver, ó, o 9 e o 11. Vamos ver se a gente consegue. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, o valor da taxa. Oi, filho. Peraí, gente. Meu filho chegou aqui. Peraí. Vou parar aqui. Ixi, Maria. Sério. Não. Foi mal aí, gente. Então, bom, independente do que são esses atributos, o problema é esse, né? A gente tem atributos ó, que está na média, ó, são centenas. E alguns que são muito pequenininhos. E aí, se a gente pegar o desvio padrão, também é importante, né? Ver qual que varia, né? Porque às vezes é muito grandão, mas todo mundo é muito próximo um do outro, né? Mas não é o caso aqui desse atributo 9, por exemplo. Ó, a média é 400, ó, e o desvio padrão é mais de 160, né? Significa que
Na média, ele varia 160 para cima, 160 para baixo. Isso é bastante, né? Então, assim, são valores mesmo que variam em centenas. A mesma coisa para esse tributo 11. E os outros já variam menos. Tá? Então, isso aqui é muito problemático para a descida de gradiente. Quem conseguiu fazer o exercício, né, de tentar calibrar o alfa sem fazer a normalização, não deve ter conseguido achar um valor bom, né? Assim, convergiu. Na verdade, fica naquele caso, né, que parece que converge, mas sempre vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E tem que ser um alfa muito pequeno, né? Alfa, eu não lembro agora de cabeça, mas sei lá, o alfa para fazer convergir tinha que ser 0.0000, uns 5 zeros aí para ele convergir, mas aí ele converge muito lentamente. E aí você não consegue chegar no ótimo. Bom, então a ideia era você implementar esses dois métodos de normalização, o min-max e o z-score. Aí o que eu fiz aqui já foi o min-max. Eu recebo o x, aí eu vou mudar o x diretamente, vou alterar o x direto, tá? Então aqui eu calculo o m e o n, porque nessa célula aqui eu não tinha calculado ainda. E aí eu vou varrer, ó, cada coluna, para cada j, né, dentre os n atributos, eu vou calcular o min e o max dele. E aí eu começo com o j, né, para o primeiro exemplo, por exemplo 0, e aí faço um for, pegando só a partir do 1, né? Eu pulo 0, porque eu já peguei ele aqui, e varro todo mundo guardando o max. Né? Se eu acho um cara maior do que o x-max, eu guardo esse cara aqui. Se eu acho um cara menor do que o x-min, eu guardo esse cara como x-min. E aí, no final, eu varro de novo todo mundo, todos os exemplos, alterando o parâmetro j usando aquela fórmula lá. Eu pego o valor do parâmetro j, tiro o x-min e divido pelo x-max menos o x-min. Certo? E aí, eu plotei aqui de novo, mas esse plot aqui é mais legal para a gente ver depois com o z-score, tá? No caso do min-max, o que a gente, para ter certeza que o negócio, bom, para ter uma noção se o negócio funcionou ou não, é só a gente ver o maior valor de cada atributo. Aí com NumPy é fácil, a gente tem essa funçãozinha max aqui do vetor, eu posso fazer um max só em uma dimensão do vetor. Tá? Então eu coloquei que eu vou fazer um max na dimensão, né, das colunas aqui, ao longo das colunas. Então, para cada coluna, né, para cada atributo, ele vai achar o maior valor. Ó. E aí ele dá aqui que o maior valor de todo mundo ficou 1. Se eu achar o mínimo, vai ficar 0. Certo? Então ele normalizou todo mundo entre 0 e 1. Certo? Se eu plotar agora o desvio padrão, a média e o desvio padrão, vai dar uma diferença. Mas é importante vocês notarem que a diferença é em outra escala, ó, porque, veja bem, né? A média do maior atributo aqui é 0, não chega a 0,9. Né? E tem uns atributos ainda pequenos, mas a diferença não dá nem uma ordem de magnitude, né? Não dá, ou no máximo uma ordem de magnitude. E o desvio padrão também. Ó. Só que isso aqui não, é só assim, né, para a gente ter uma noção. Esse gráfico fica legal quando a gente fizer o z-score. Né? E se a gente exibir ó, esse min-max antes da normalização, quer ver? Eu estou chamando a normalização
Aqui, né? Aqui eu defini a função. Mas, ó, vamos rodar de novo. Ó. Olha o max, o min e o max como era antes. Então, o max, ó, tinha cara que o maior valor era 1 já. Outros que não dava nenhum. Ó. E já outros, ó, que o maior valor era 488. Né? E o menor valor, aí tudo fica próximo de zero, né? Esse aqui não, esse aqui o menor valor é 1. Esse aqui o menor valor é 187, ó. 1,87 vezes 10 elevado a 2. Então tem caras que o maior valor é alto. O menor valor é alto. E depois que eu faço a normalização, fica 1 e 0. Tá? E aí, se você tentar treinar a descida de gradiente, ela vai funcionar bem melhor. Eu não cheguei a testar, pessoal. Eu queria saber se alguém testou. Eu não testei com o Minmax, eu testei só com o Z-Score e aí funciona beleza. Com o Minmax, imagino que tenha funcionado também, né? Quem testou funcionou, convergiu para um erro bom. Eles convergiram para o mesmo valor quando eu testei, só que o Z-Score foi um pouquinho mais rápido. Beleza, aí o esperado é isso mesmo. Isso, em geral, os dois funcionam, tá? A maioria dos conjuntos de dados, as duas normalizações vão funcionar. Mas sempre para um conjunto, uma vai ser mais rápida do que a outra, vai tornar o problema mais rápido, o problema de aprendizado mais rápido. E qual que funciona, depende, tá? Não existe uma... Em geral, tem que testar. A Scale é o Z-Score, eu acho. Eu acho. Eu testei, na realidade, eu estou falando que eu testei com o Z-Score, porque eu testei só com a Scale. Agora que eu fiz a minha implementação. Standardize é o Z-Score. Center to the mean and component-wise scale to unit variance. Que é basicamente aquilo. Então, a média vai ficar... Ele vai centralizar todos os pontos na média, então a média vai virar 0. E ele vai escalar para ficar com variância unitária. Né? O desvio padrão igual a 1. O desvio padrão ou a variância. Acho que eu desvio padrão que fica 1. Tá? Talvez seja a variância, mas... Do jeito que ele está falando aqui, ele falando que é a variância. Scale to unit variance. Eu acho que o desvio padrão fica 1. Ok. Eu eu ia implementar aqui com vocês o Z-Score, tá? Mas não vou implementar, não. Vamos só fazer o seguinte, ó. E eu tô importando o scale. Vamos só importar o scale aqui, ó, só para vocês verem o gráfico. Scalern. Processing, part. Só que aí o scale, ele não muda o x, ele retorna uma cópia do x, tá? Então, tá aqui, né, tudo... E aqui a gente vai escalar, ó. Aí o max e o min vão mudar, mas não vão ficar constantes, igual no min max. Ó. Tá vendo que o max muda, né? E o min também muda, mas você vê que já tá bem mais normalizado, né? E aí, se você plotar a média e o desvio padrão,
Aí até nem aparece, ó, porque a média de todo mundo é zero. A gente consegue ver também a média, a gente consegue imprimir também usando a mesma. É min. Aí, ó. Aqui, tá vendo que não dá zero exato, mas olha os expoentes aqui, ó. Tudo menos 17, menos 15. Isso aqui é zero, tá? Que é, ó, é 8, menos 8, whatever, não importa. Vezes 10 elevado a menos 17. Então é tipo assim, 0.0000017 zeros, 8. 7, 8. A mesma coisa aqui, ó. Então isso aqui é tudo, não tá dando zero exato, mas tá dando tudo muito próximo de zero. E o desvio padrão, aqui não tá dando 1 certinho, mas na realidade ele deve estar arredondando um pouco as contas, mas acaba dando 1. E aí se eu botar o desvio padrão, tá, aqui eu estou plotando a média de novo. O padrão todo mundo 1. Ok? E aí implementar, isso eu não vou implementar, mas é um pouco mais complicado do que esse, mas nada demais também. Você tem que calcular a média de cada atributo. Aí com a média você calcula o desvio padrão, que é essa formulazinha aqui. Então esse fora aqui tem que ser separado. Aí depois que você tem a média, porque você precisa da média para calcular o desvio padrão. Então depois que você tem a média, você consegue calcular o desvio padrão. E aí você tem que fazer outro for. Quer dizer, aí aqui pode ser até o mesmo, né? Você calcula o desvio padrão. Não pode. Né? Você tem que passar em todo mundo para calcular o desvio padrão. Aí depois você tem o desvio padrão daquele atributo, aí você passa em cada exemplo fazendo o ajuste. Então é um pouco mais complicado porque vão ser 3 fors aqui dentro. Aqui, o min-max eu consegui fazer com 2. Né? Aí aqui vão ter que ser 3 fors para você calcular isso aqui. Tá? Quem tiver interesse em conhecer melhor o NumPy, né? Vocês estão vendo que o NumPy tem essas funçõezinhas, ó, max, min, que é o que eu calculei aqui, né? Esse xmin, xmax, eu estou calculando na mão aqui para cada exemplo. Aqui, ó, essas funçõezinhas, eu estou calculando isso, sem fazer for, só com uma chamada. Então, no NumPy você consegue calcular max, min, média, cadê a média? Ó, média, que é min, né? E o STD, que é o Standard Deviation, que é o desvio padrão. Então, você consegue fazer o Z-score e o min-max sem for no NumPy, tá? Sem nenhum for. Quem quiser um desafio aí, é um bom exercício para entender melhor o NumPy. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria, né, fazer com vocês. A minha ideia no início era fazer umas aulas práticas, né? Desculpa, tem as perguntas aqui. Tá. Eu já tinha. Scale é a Z-score mesmo. Então, pessoal, como eu falei na semana passada, eu acho, atrasada, a ideia era a gente fazer essas aulas de quarta, uma aula de exercício e tudo. Mas na outra turma eu fiz e não funcionou bem. Então, eu acho que vai funcionar melhor
é a gente fazer dessa forma, sabe? Eu vou... E aí agora vocês olharem, ó, eu já passei o conteúdo da semana que vem. Aí eu vou ver se eu já passo também logo um exercício, uma tarefa sobre esse conteúdo para vocês fazerem até quarta-feira. E aí na quarta a gente faz essa aula para tirar dúvidas e eu comentar a solução, a minha solução para a tarefa. Porque a questão, essa ideia de fazer a aula online para vocês resolverem as tarefas, não deu muito certo na outra turma, porque acho que cada um acaba preferindo fazer a tarefa num momento diferente, né? E, e aí eu acho que vai ser mais produtivo sim. Então vocês tentem fazer as tarefas, aí a gente vai fazer essa aula de quarta para tirar dúvidas. E aí eu vou sempre fazer esses comentários da solução, porque eu acho que, né, tem muita gente que às vezes não conseguiu fazer, ficou com tanta dúvida que nem sabe do que está em dúvida, né? E aí talvez essa revisãozinha que eu faça ajude um pouco. E durante a explicação, às vezes aparecem algumas dúvidas, certo? Mas tentem fazer as tarefas e anotar as dúvidas, né? Tentar anotar o que vocês gostariam de tirar dúvida. Não se preocupem, vocês podem mandar e-mail para mim para tirar dúvida, tá? Se tiver uma dúvida ali que está atrapalhando você continuar a tarefa, me manda um e-mail, né? Me manda uma mensagem lá no Ava, melhor, o que você achar melhor. E aí, assim que eu ver, eu tento responder, né? Não tem problema nenhum. Mas aí também você pode trazer qualquer outras dúvidas, você pode trazer para a aula. Tá bom? E, inclusive, pessoal, quem precisar tirar dúvida, assim, professor, eu tenho uma dúvida que eu não consigo nem explicar no e-mail. Beleza, me manda um e-mail para a gente marcar um atendimento por Hangout, ao vivo, né, eu direto com você, você pode compartilhar seu código comigo, compartilhar a tela, né, e a gente pode tirar a dúvida também de uma forma mais interativa ali, que realmente tem algumas dúvidas que por e-mail é difícil às vezes, né, de explicar. Tá bom? Então, assim, estou à disposição, né, para atender vocês aí da melhor forma possível, tá? Qualquer dúvida a mais, pode falar aí, pessoal. Professor, o senhor pode voltar ali no notebook da normalização de novo, por favor? Ali no começo da iteração mesmo, da descida de gradiente. Tá mais para baixo, eu acho. Isso aí. Por que o θ tá 0,01? Isso aí era porque antes da normalização precisava diminuir o θ ou... Isso aqui é o seguinte. Vamos, a gente pode até... Porque depois de Você tentou normalizar com colocar um deu um? certo. Sim, depois de normalizar com um deu certo. Sem Pois é, mas... normalizar com um não dava. Exato. É por isso que eu pus. É porque, assim, sem normalizar, o problema fica muito difícil. E aí é tão... O negócio... A função de erro fica tão degenerada, né? Então, lembra que nossa função de erro, né? A gente desenhou ali uma função de erro com duas variáveis, né? Mas nossa função de erro tem 14 variáveis, né? Então, 13 atributos mais o θ0. Ela vira uma função muito maluca, e aí, dependendo de onde você começar nela, você começar no 1 aqui, você não consegue sair do lugar, você não consegue... Provavelmente você teria que usar um alfa muito, muito, muito pequeno, que talvez até nem seja possível com os problemas de arredondamento que a gente tem, né, no computador. Então, eu fiz isso porque eu rodei sem normalizar, né, com 1 e não consegui achar um alfa. Fui diminuindo o alfa e nenhum funcionava.
É mais experimental isso, então. Na realidade é o seguinte, sem normalizar não funciona de qualquer jeito, né? Mesmo colocando 0.01 aqui, não funcionou, né? Ela parece que está convergindo, mas não converge. Ela está descendo, só que ela está descendo tão lentamente, você não vai chegar nunca no ótimo, certo? Então, eu fiz isso aqui só para o gráfico do erro ficar, para a gente conseguir assim, começar num ponto ali da função e que com alfa pequeno a gente conseguia começar a descer. E você conseguia ver no gráfico que estava descendo, sabe? Mas aí estava descendo muito lentamente. Então é só para isso. Mas aí, complementando sua pergunta, na prática, isso aqui é importante, tá? Na prática, a inicialização do modelo é importante. Então, se você mesmo se você está com um conjunto normalizado e tudo, se você começar com um θ muito maluco, você pode estar começando num ponto da função em que o erro é muito alto e aí, assim, complica a descida de gradiente. Sabe? Pessoal, só um minuto, eu vou só atender um telefone aqui.